Bem-aja a todos os telespectadores do canal CLL Saúde para Todos. E hoje estamos na Vila das Lajes com o Dr. Carlos Carvalho e vamos fazer umas perguntas porque a saúde não anda muito bem a nível mundial. E a pergunta que eu vou colocar em primeiro lugar, doutor, é: a falta de verdade e a falta de conhecimento leva a que as pessoas adoeçam mais rapidamente sem ter conhecimento disso? Sem dúvida que a ignorância é mãe de todas as coisas e, por conseguinte, também poderá estar na base da falta da saúde, sem dúvida. Nós adoecemos essencialmente porque não sabemos estar em condições na vida. Mas, primeiramente, nós temos que dizer que a doença é um fator natural e normal que, regra geral, não é maléfico, é benéfico para todos os seres vivos, porque é uma forma como a natureza põe à prova o sistema imunitário e como realmente o fortalece. É através das diversas crises que o sistema imunitário se vai, portanto, adaptando, vai ganhando a respectiva informação para poder resistir melhor às doenças. Por isso, todas as crianças, quando nascem e durante o crescimento, têm as suas crises, mesmo com uma vida saudável, têm as suas crises, as suas febres, as suas doenças, que é o sistema imunitário a formar-se, a começar a ganhar resistência, a tomar contacto com os micro-organismos que o rodeiam. Por isso, todos nós, em princípio, devemos ficar doentes, naturalmente, com as febres ou febríolas sazonais que surgem até uma determinada fase para que o sistema imunitário fique bem, portanto, formatado, entre aspas, com os respectivos registros dos anticorpos que são necessários para fazer frente aos respectivos agentes que nos rodeiam e que, quando nascemos, o nosso sistema imunitário vem ainda em fase embrionária, ainda não está devidamente desenvolvido. Por isso tem que fazer infecções e tudo isso é próprio. É a própria natureza. Os animais, quando nascem, acontece a mesma coisa. Simplesmente não acontece tanto como nós, porque o sistema defensivo deles já vem mais preparado que o nosso, porque eles têm um outro tipo de resposta, resistência, outro tipo de meio ambiente no qual têm que andar. Basta que normalmente eles andam de uma maneira diferente, a maior parte deles são quadrúpedes, não são bípedes como nós, e por conseguinte andam mais em contacto com o solo, com as poeiras e com tudo mais. Então os organismos deles já estão mais adaptados que os nossos, embora que eles também fazem as suas crises. De qualquer forma, há sempre pelo menos duas épocas em que o nosso organismo se adapta à mudança. Uma é na primavera, quando sai do inverno e dos seus rigores, e outra é realmente no outono, precisamente quando se fala na queda da folha, e o problema, as pessoas ficam doentes na queda da folha, é pior, os antigos diziam isso, e realmente, com razão, são as duas estações que mais mexem um pouquinho no organismo. E no inverno, sobretudo nas zonas frias, exatamente existe as crises causadas precisamente, são doenças reativas ao frio, normalmente ao frio e à umidade, ou ao frio excessivo, dependendo
pronto, são fatores que predispõem à doença. Claro que com isto adoece muito mais rápido quem tem o organismo mal preparado. E mal preparado, o que é que quer dizer isto? Devido a fatores de alimentação inadequada, com consumo de coisas que não são exatamente necessárias para a alimentação, em primeiro lugar. Segundo, para uma nutrição equilibrada e ao mesmo tempo que possa ajudar o organismo a responder e a defender-se e até a ser saudável, porque, primeiro que tudo, temos que admitir que nós comemos basicamente porque necessitamos sobreviver. Não comemos para ter prazer gustativo, como muita gente pensa, mas comemos efetivamente porque temos uma necessidade de satisfazer exatamente a nossa básica necessidade nutricional. Nós temos que nos alimentar porque precisamos de elementos necessários que temos que integrar pela alimentação para o nosso corpo. Quais são eles? São através, a maior parte deles todos na ingestão alimentar, são vitaminas, sais minerais, proteínas, etc. Tudo, gordura, tudo isso que nós necessitamos. Quanto à gordura, necessitamos de gorduras de boa qualidade e não necessitamos de gorduras saturadas, como acontece muitas vezes nos nossos habituais erros alimentares. Falando da gordura saturada, para as pessoas que não entendam muito bem o que é que quer dizer essa gordura saturada, pode pensar noutro tipo de gordura. Se refere a essa gordura saturada, são aquelas gorduras que a gente... São gorduras que não são bem qualificadas. E gorduras que não são bem qualificadas são gorduras oxidadas e que se oxidam com mais facilidade. Ora bem, as oxidações das gorduras são normalmente muito perversas no processo químico, porque, regra geral, vai desenvolver determinado tipo de substâncias, as quais, muitas delas, são cancerígenas. Por exemplo, os óleos têm, com frequência, uma tendência a desenvolver um processo de peroxidação. Essas peroxidações são exatamente fatores com o fogo que são peróxidos precisamente carcinogénicos, não são benéficos à saúde. Daí que, pronto, a maior parte dos óleos que as pessoas usam na alimentação não são próprios. Os óleos, para serem bons, têm que ser biológicos e da primeira pressão a frio. Até o próprio azeite, que é um monoinsaturado, é uma das melhores gorduras, protege o coração, o colesterol, etc., mas deve ser também da primeira pressão. Ok, já aquele é frio deve ser, da garrafa escura. Exatamente, deve ser da primeira pressão e deve ser exatamente aquele chamado extra virgem. É um azeite que normalmente tem uma cor quase dourada. Não é aquele azeite verde propriamente que a gente vê. Se bem que há algum que tem uma coloração verde e que também é bom. Depende, mas depois vai-se ver. O azeite, portanto, aliás, há uma coisa que é preciso defender. As gorduras têm que ser conservadas normalmente à temperatura ambiente e não podem ser sujeitas a muito calor. Quanto ao frio não há problema, mas não se devem meter no frigorífico, obviamente. Quanto ao frio não há problema porque elas no frio normalmente ganham um tipo ganham um tipo de nata por vezes. Vocês lembram-se com certeza, nas zonas muito frias o azeite ganha uma capa, fica assim com os flocos, e isso não quer dizer que a gordura está estragada.
quer dizer exatamente que reagiu ao frio. Depois isso vem mais ou menos a desfazer-se. Agora, uma gordura benéfica em condições, portanto, e estas gorduras são os ácidos gordos essenciais, que em inglês, portanto, nós definimos como EFA, que é Essential Fatty Acids, portanto, ácidos gordos essenciais, é o que isso quer dizer, são muito importantes para a saúde e bem-estar até do processo circulatório e não só. Nós necessitamos deles. E são os famosos ômegas, o ômega 3, o ômega 6 e o ômega 9. Portanto, dentro dos separados. Há embalagens que vêm, são pequenas quantidades. Exato. Podem-se juntar 2. Os 3 juntos às vezes, pois isso já é mais uma questão comercial. Não, eu refiro-me à embalagem em si, que tem as duas misturas. Pois. O ômega 6, o ômega 9. Exato, é o que eu estou a dizer. Há que ter, só em alguns casos se pode associar alguns, mas normalmente separados o benefício é maior. O óleo do coco, para tudo serve, como seja uma vacina. O óleo do coco é fantástico, embora haja quem não gosta do sabor. Mas até não é assim tão mau, mas pronto. Mas já tem sabor tão bem. Sim, mas pronto. Aliás, o natural tem o sabor, logicamente. O coco é um fruto com sabor e, inclusive, há até receitas para a pessoa fazer em casa a extração do azeite de coco, do óleo de coco. Portanto, isso faz-se com algum trabalho. O coco vale a pena usá-lo em tudo, porque ele nos dá a gordura boa que o nosso corpo precisa. Mas há um ponto que ficou no início da criança, etc. Mas faz-me recordar que a criança começa a ser logo de início injetada com produtos que não se devem usar na criança, ou seja, os pais estão a envenenar a criança de início. Vamos a um centro comercial, onde se vai comprar nas mercearias, na parte de tudo, o que é que a gente vê lá na caixa registradora? O chocolate, o reboçado, todos os ingredientes que têm açúcar. Não o açúcar o maior inflamatório do corpo humano? Sim, portanto, o açúcar é um mal grave da humanidade. Causa maior das doenças reumáticas, das doenças cardíacas, portanto, da perda de massa óssea mais cedo que o normal e em processo acelerado, degeneração das artérias, como eu disse, problemas cardíacos, aumentos de colesterol, tromboses, etc. E, sobretudo, é uma droga. Portanto, o açúcar é uma droga aditiva. As pessoas não se apercebem, não querem admitir, mas o açúcar é uma adição que se considera o açucarismo, sendo vicioso e altamente prejudicial. Daí que este processo é um processo que temos que devidamente cuidar e procurar fugir a ele no sentido de não ter tanta dependência. Açúcar deve-se consumir, sim ou não? Sim, sem dúvida alguma coisa, mas não o açúcar que se consome. Primeiro, todo o açúcar que se consome e, sobretudo, as comidas industrializadas deveriam todas ser retiradas. Eu sei que os industriais da parte alimentar vão todos ficar muito zangados comigo por eu dizer isto, mas eu tenho que dizer a verdade. Portanto, as comidas pré-cozinhadas e as comidas que se vendem, regra geral, são quase todas, sobretudo aquelas mais procuradas e, portanto, com sabores adequados, etc.,
devem de ser todas postas fora do nosso consumo, porque elas vêm enriquecidas já de si com açúcares e com sal excessivo em relação àquilo que nós necessitamos. Além do mais, o sal faz bem, mas o sal que se usa nos alimentos, regra geral, é um sal de má qualidade. O cloreto de sódio não é um bom sal. Daí que nós temos que mudar os nossos hábitos. Há muita coisa que é necessário mudar. Nós enfermamos porque não sabemos estar, porque fazemos uma série de erros. Todos os animais sabem o que devem fazer e são mais felizes do que nós, vivem melhor porque eles sabem defender-se e não comem, regra geral, não comem aquilo que não é o que devem. Só isso acontece quando nós destruímos o seu meio ambiente e eles ficam perdidos e acabam comendo coisas que não devem e acabam por enfermar, adoecer e muitos até desaparecer e extinguir-se. Outras vezes somos nós que os extinguimos pela caça e pelo, enfim, mau uso e mau exemplo que damos com eles, que devíamos cuidá-los e não. Quando eu digo cuidar, não é pô-los em casa somente, é cuidar no sentido de proteger, porque há animais selvagens, são todos importantes, são todos muito necessários, porque o planeta mantém-se vivo graças a eles e nós não estaríamos aqui se eles não existissem. Mas como estava a explicar sobre os hidratos de carbono, eu faço a pergunta da seguinte forma. Para as pessoas que estão com câncer, não ajuda muito os hidratos de carbono, ou não? O hidrato de carbono ajuda sempre até um certo ponto, mas não pode ser excessivo. Tal como no caso da alimentação comum de quem não tem câncer, obviamente que o hidrato de carbono também não deve ser excessivo. As células necessitam do hidrato de carbono para a sua nutrição. A nível da célula cancerosa, depende de que tipo de hidratos de carbono nós consumimos. Se formos consumir açúcares, se formos consumir farinhas brancas, nomeadamente massas e essas coisas assim, é efetivamente mau para esse tipo de situação, porque vai induzir fermentações que vão facilitar o desenvolvimento do processo de morte celular, porque a célula cancerígena, em termos fermentativos, ela também não suporta determinado tipo de fermentações, sobretudo se desenvolverem oxigênio. Mas se forem fermentações que facilitem necroses, elas vão avançando mais. Portanto, há fermentações putrefaccionantes e outras que ajudam à vida. Nessas trocas, todas as trocas que possam trazer oxigênio à célula, sem dúvida, isso vai beneficiar a célula que não está afetada e vai também destruir o cancro, porque o cancro prolifera precisamente em zonas com falta de oxigenação. Por outro lado, nós temos que, como eu dizia, cuidar os aspectos nutricionais em termos dos hidratos, no sentido, consumindo vegetais, todos os vegetais, de certa maneira, vão dar açúcares, portanto, os legumes vão dar também um tipo de açúcar, tudo vai dar açúcar. Mas o único que não dá açúcar são as carnes, são portanto, os alimentos animais não dão açúcar, dão proteína pura apenas. Mesmo os prótidos vegetais,
como, portanto, as leguminosas do tipo dos feijões, ervilhas, lentilhas, etc., também induzem um fator de açúcar, embora tenham proteína. Mas esse açúcar não é nocivo, porque é um açúcar de qualidade. Já também com os legumes o açúcar é de qualidade. E se consumirmos farinhas integrais, o açúcar daí saído, portanto, é um hidrato de carbono, mas não é nocivo como é dos refinados. Os refinados são mais nocivos, porquê? Porque são ricos em amidos apenas e perdem grande parte portanto, dos fatores nutricionais que dispunham antes. Por exemplo, uma das piores, portanto, um dos piores alimentos hoje em dia é o trigo, como sabemos. Porquê? Porque o trigo já vem, portanto, alterado geneticamente, etc, etc. E o que acontece? Acontece precisamente que ele traz um amido que acaba, traz amido e traz a proteína do trigo, que é o glúten, que acaba por ser nocivo, porque as pessoas começam a fazer ações reativas, precisamente já das gerações de mutação do trigo. Mas se formos, por exemplo, para o trigo sarraceno, o trigo mourisco, não temos esse fator. Temos um fator perfeitamente tolerável. O glúten do trigo sarraceno não é nocivo, mesmo aos intolerantes ao glúten. Este trigo sarraceno refere-se a que tipo de trigo concretamente? É um trigo próprio mesmo, que chama-se mesmo trigo sarraceno. Sim, sim, esse aqui é, mas... Não, é um trigo que não está deformado pelas mutações, é um trigo mais puro e, por conseguinte, não tem este problema de intolerância. Há também um tipo de trigo, que é o chamado espelta, que também não tem a ação como é dizer, de intolerância. É bastante tolerado. Daí que nós até costumamos aconselhar esse tipo de trigo. Pessoas que sejam mesmo 100% intolerantes ao trigo e que até tenham alguma dificuldade inicial em aceitar estes trigos, nós vamos para outros cereais, procuramos outros cereais. Sem dúvida que os cereais foram um aporte muito importante na nutrição humana, porque nos têm trazido a carga necessária de hidratos de carbono benéficos, não maléficos. Simplesmente nós depois começamos a pensar com a questão não diria do avanço, eu diria talvez de uma queda. Não é um avanço, não é um progresso, é uma queda, um retrocesso ideológico, portanto uma perda de conhecimento. Começamos a achar que o ideal seriam as coisas não escuras, mas sim embranquecidas, que seriam mais finas, mais refinadas, etc. E começamos a consumir alimentos diferentes e isso veio criar problemas nutricionais por empobrecimento dos mesmos, trazerem toda uma série de carências, precisamente por esse empobrecimento, e vieram a trazer doenças que antes não tínhamos, como problemas maiores da circulação, etc, etc. E não será por aí que a gente estamos a ver que há interesse por trás disso tudo? Porque no fundo, o que interessa às indústrias é o dinheiro e não a saúde. Quanto mais doentes, mais dinheiro dá. Uma empresa, ou seja, quer lucros. E para ter lucros tem que vender. E para vender tem que haver doenças mais graves, dá mais dinheiro. Portanto, há uma parte que ou digamos assim, vamos chamar de diretos e mais reais. Duas indústrias, uma que faz a doença e uma que trata da doença. Ponto final.
Quer dizer, no fundo são iguais, porque a indústria que induz a doença e a indústria que trata da doença andam de mãos dadas, porque a que trata da doença não trata de doença nenhuma, faz o doente cada vez mais doente, ficar dependente e acaba por ficar doente crónico e acaba por morrer das doenças que não curou e que foi complicando ao longo de esconder e de ir evoluindo para outra e outra e outra, que os médicos, por desconhecimento também, acabaram por perder o elance biológico, de toda a desprogramação do bioorganismo que têm em mãos, e acabam por pensar que é uma outra doença, quando aquela doença é prima, filha, neta e bisneta e trineta de outra que não foi tratada no atrás e que acabou por vicariar para outros processos, acabando depois muitas vezes no câncer e outros casos mais graves. Porque através de tudo o que a gente pode alimentar, uma coisa é alimentar e outra coisa é comer. Pois, aliás, eu diria nutrir. A boa alimentação é que nutre. A nutrição correta é aquela que tem uma boa nutrição celular. E não é necessário muito tão essencial para as células ficarem compostas, cheias. Exatamente. Porque se come demais, deita-se fora. Não, exato. Tudo o que seja demasiado é prejudicial. Eu já tenho falado, como você sabe, que você já me conhece, eu trabalho muito com a base em coisas mais naturais, mais biológicas, é o meu princípio de ação, porque eu, como médico, optei pelo caminho hipocrático, seguir o Hipócrates e portanto, o seu princípio, que o teu alimento seja o teu medicamento, eu prezo muito. E por outro lado, outro princípio é, primeiro que tudo e acima de tudo, não lesar, não prejudicar o doente. Claro que com isto nós não podemos dizer que a medicina hoje em dia é isenta de não prejudicar o doente, porque efetivamente os medicamentos vêm maioritariamente todos eles com uma lista enorme, traz maior descrição de todos os efeitos secundários que traz do que propriamente os efeitos benéficos e para o que se usa o remédio, não é? A gente vê que o remédio tem indicação assim e tem uma lista assim ou assim ainda duplicada ou triplicada de efeitos colaterais. Enfim, isto é como a anedota: tomei um remédio para a dor de dentes, fiquei bom da dor de dentes e depois fiquei com eczema nas orelhas. Tomei outro para o eczema das orelhas e então fiquei com problema de bronquite. Tomei outro para a bronquite, enfim, e por aí vamos. Andamos, isto é uma brincadeira, mas andamos por aí. Mas é uma verdade. Andamos sempre atrás de coisas e depois fica-se mal do medicamento que tomou para aquilo e depois mais o efeito do outro e o outro e o outro, e no fim o médico, quando vai ver, já não sabe o que está a ver, porque já não sabe onde está. A doença que vê é uma doença de vários efeitos colaterais e que estão todos misturados e ele nem sabe o que faz. Eu então tenho aqui situações que eu sou um médico antigo e no meu tempo, quando eu estudei medicina, era académico na altura o ensino dizer-se que ao doente idoso não se deveria dar muita medicação e que quando muito se administrava em doses pediátricas, portanto em dose infantil. Efetivamente, os doentes que eu hoje vejo trazidos daí, que vêm medicados por colegas meus, trazem-me uma manta de retalhos, às vezes de medicamentos em que estão polimedicados, que eu olho para aquilo e quando dizem: ai doutor, eu não me sinto bem, eu olho para eles e sou obrigado às vezes a dizer:
Bem, eu acho que você mesmo assim tem muita sorte e tem um organismo muito forte, porque ainda está vivo no meio disto tudo que anda a tomar. Eu, se tomasse metade disso, se calhar já tinha morrido. E é um facto. Isto, quer dizer, há um abuso, um desconhecimento e uma supervalorização da indústria farmacêutica que acaba empregando os médicos, porque os médicos hoje em dia são empregados das farmacêuticas, empregados, vamos lá, porque portanto, os difusores dos produtos médicos que vão dos laboratórios visitar o médico dizem-lhe basicamente e somente aquilo que convém para o médico acreditar que aquilo é bom e ótimo e vai dar ao seu doente. E como ele acha e acredita que os laboratórios investigaram e sabem tudo, ele até inocentemente, muitas vezes, acredita que aquilo é bom e faz bem. Enfim, isto para não dizer que muitos deles estão envolvidos com os laboratórios em outras jogadas pouco sérias em termos, enfim, de compromissos financeiros entre o laboratório e eles. Mas pronto, isso a gente não pode dizer, nem deve dizer. A indústria farmacêutica é uma indústria. E como indústria, só lhe interessa basicamente não curar nunca o doente. Porque se curar o doente, perde a matéria-prima na qual tem que investir para ganhar. Basicamente, a indústria farmacêutica quer ganhar dinheiro com os produtos que supostamente se usam para curar. E tem o interesse, de há uns anos esta parte, de retirar produtos farmacêuticos, mesmo químicos, que existiam e que eram excelentes para tratar e que eram sem grandes efeitos colaterais, que ajudavam bastante o doente e resolviam coisas da doença, vão sendo retirados. Com a desculpa disto e daquilo, e até com a desculpa que já não se usa. Ora bem, isto dá a impressão que, afinal, a medicina é apenas também mais ou menos como um tipo de top model. Portanto, top model é a moda, vamos à moda, vamos ver qual é o último medicamento do topo de gama da moda. Quer dizer, eu estou brincando, mas estou a falar a sério. É isto que se passa perversamente em todo o processo. Portanto, a indústria farmacêutica só tem um interesse: o lucro do investimento, e tem que dar lucro. Portanto, nunca pode curar o doente, nem deve curar o doente, porque se curar o doente, lá se vai a fonte do lucro. E o médico é o anjinho anjinho no sentido porque é bem intencionado, ainda não descobriu que isto é uma perversão e acredita que eles são interessados em curar o doente, e lá vai o pobre do médico achar que aquilo é correto e recomenda aquilo e receita aquilo. Outros há que já sabem que a coisa é perversa, mas que entraram no jogo, tal como os nossos políticos, são todos perversos, ladrões e corruptos. A maioria, como sabemos. É verdade. Portanto, os médicos estão iguais. Hoje em dia a medicina acabou, a medicina já morreu, está cada vez mais morta, porque os princípios da medicina, aqueles que eu aprendi e que os médicos, colegas meus do meu tempo e outros antigos, hoje em dia todos deploramos, porque a medicina morreu. Já ninguém é capaz de ver um doente sem auxiliares de diagnóstico, já ninguém para pensar, todos vão ao computador para ver qual é o protocolo a praticar, e ninguém, hoje em dia, são raros ainda os que pensam e decidem o que devem fazer. Isto é terrível. Quando desaparecerem os médicos antigos, como eu, e outros ainda mais antigos que estão ainda vivos, quando nós desaparecermos, podemos dizer que a medicina definitivamente morreu. E a gente por hoje vamos terminar
com este debate sobre o que é saúde e porque é que não sabemos mais, porque há algo... Mas também já agora queria dizer uma coisa, nós adoecemos não só por isto, nós adoecemos pela má alimentação, por não conhecermos os princípios de combinações alimentares, por não sabermos o que devemos comer, por acaso pode-se ensinar isso, e também por causa dos nossos problemas pessoais, pela mente, pelas emoções, e por todo o processo do nosso desequilíbrio. É isso que nos leva a adoecer. Isso era até o próximo programa, porque estava com ideias de o próximo programa a gente falar a mente e a sua criação perante o nosso sistema nervoso, o stress, e também o porquê não falar das pessoas que gostam muito de tratar do colesterol. Que isso é um dos males que, em vez de recuperar, está cada vez a piorar. Um dos fatores que aumentam os colesteróis, não temos um, temos... Sim, aliás, são 9. Nós não devemos preocupar-nos tanto com o colesterol. Nós devemos preocupar-nos mais com o nível de gorduras de má qualidade que circula, que fazem aumentar os colesteróis. Porque o colesterol aumenta na progressão do volume de lípidos. O colesterol é uma substância que existe com determinados fatores, cuja finalidade é também proporcional ao fator lipídico. Portanto, ele existe como um dissolvedor de lípidos e, por conseguinte, quanto mais lípidos houver ou gorduras, mais ele vai subindo. E vamos terminar, falamos na próxima do colesterol, porque é curioso. Tenho ouvido alguns colegas meus e amigos meus bem novos, sem ser gordos, e gostava que eles dissessem e fossem sinceros desde morrer do colesterol. Não aparece esse pormenor, morreu, vamos ver de que é que morreu, ataque cardíaco do senhor, mas morreu de foi. Esse ataque é derivado de quê? Do colesterol? Isso não vem a... Colesterol, exatamente, só agora para aqui, o colesterol em si não mata, não mata. Agora, outros fatores que lhe estão associados é que podem levar à morte. Basicamente, como eu disse, o aumento das gorduras, dos lípidos. Esses lípidos podem começar a fazer obstruções, portanto, em termos arteriais, não propriamente as veias, mas as artérias a ficarem obstruídas, depois a gente vai falar disso, que é a chamada capa de ateroma, e que vão dar origem aos bloqueios, entupimentos ou infartos ou trombose, portanto microtrombos e tudo mais que se dão, porque o estreitamento vai obrigar os glóbulos a ficarem ali anexados, sobretudo as plaquetas, e acabam por começar a fazer coágulos, mas isso depois a gente fala. Mas morre-se exatamente por excesso de gordura no sangue, que acaba por ser daninha noutros fatores, em termos hepáticos, em termos circulatórios, etc, etc, etc. Fica aqui, e isso depois vai levar também à falência renal e tudo mais. Hipertensão, blá, blá, blá. Pronto, e por hoje ficamos por aqui. Vamos despedir aqui dos nossos telespectadores. Até uma próxima e nunca se esqueça, cuide da sua saúde, porque você vai ter um dia que vai ter que ter tempo para cuidar da doença e pode ser tarde demais. Sem dúvida, e eu recomendo que, sobretudo, tomem cuidado com a higiene. E quando eu digo higiene, não é só a lavagem do corpo, que as pessoas pensam que a higiene é a lavagem. É sim senhor, a higiene é a lavagem do corpo, mas não é só. A higiene alimentar é vigiar uma boa alimentação. A higiene de hábitos, de levantar, descansar, de caminhar, a higiene de praticar exercício, a higiene. A higiene de ter bons pensamentos, portanto uma higiene mental, etc. Uma higiene de vida, uma vida higiênica, portanto com princípios saudáveis. Higiene e saúde andam juntos. Pronto, este é o meu conselho. Procurem uma boa higiene. Se me acompanharem no futuro, tentarei dar-vos alguns conselhos e recomendações para isso suceder. Muito obrigado.
Ok, até uma próxima. Até breve. Até breve. Não deixe que o tempo apague as suas memórias e recordações. Contacte Vídeo Digital Faria. Captação e edição em vídeo. Conversão de formatos de vídeo de VHS para DVD e áudio de cassete e vinil para CD. Vídeo Digital Faria. Empresa de audiovisual especializada na cobertura de eventos em suporte digital. Casamentos, batizados, aniversários, imagens de drone e outros momentos especiais. Vídeo Digital Faria. Telemóvel 965-832373. Açores Grupo Central. Vídeo Digital Faria. Disponibilidade, qualidade e profissionalismo.